10, verso 21 ao 25, nos diz assim: e o irmão entregará à morte o irmão, e o pai, o filho. E os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Como pois os perseguiram nesta cidade, fui para outra. Porque em verdade os digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem querer filho do homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem é o servo mais do que o seu senhor. Basta o discípulo ser com o seu mestre, e ao servo ser com o seu senhor. Se chamar Deus é boa ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Você pode dizer amém? Amém. Nós, Jesus, estamos aqui na tua casa uma vez para servir e te adorar. Eu tive o privilégio de dizer o teu nome, liberdade de te cultuar, de te adorar, de te buscar, de glorificar o teu nome, mas agora nós queremos ouvir a tua voz. Fala conosco a tua palavra, tira do nosso coração a ansiedade, a mágoa, a tristeza, a depressão, a preocupação, a incerteza do futuro, e planta no nosso coração a semente da fé, da fidelidade, da certeza de vitória, da consciência de que somos um povo escolhido por ti, chamado para vencermos. Nós te pedimos todas essas coisas e fazemos em nome de Jesus Cristo, do Filho, é aquele que tem o poder da oração. Diga amém. Mas eu gostaria de falar hoje sobre 4 grandes profecias acerca de Jesus Cristo. Na verdade, esse texto que nós vemos aqui fala do princípio de dores, fala do que aconteceria aos servos de Deus no fim dos tempos. Nós sabemos que essa palavra tem se cumprido. Nós vemos cristãos sendo mortos pelo Estado Islâmico, nós vemos perseguição de cristãos em todo o mundo, nós vemos uma perseguição contra os ideais cristãos na sociedade, nós somos constantemente atacados, nós temos um governo petista de esquerda, não sei se pode chamar de esquerda, mas que se autodenomina de esquerda, socialista, comunista, e um dos pontos principais dele no livro de Karl Marx é o Capital, que é o pai do socialismo e comunismo que nós conhecemos. Uma das coisas que ele ensina é que a religião é um ópio, a religião é uma droga que deve ser rechaçada da sociedade. Então, obviamente, quem segue uma ideologia socialista, comunista, via de regra, no final, vai acabar pregando a supressão da liberdade de religião, ou seja, o fim da liberdade de religião. Em última instância, é isso que acontece. E, obviamente, como esses chamados intelectuais aí, para mim de intelectuais não tem nada, eles pregam que a religião é um circo, é um ópio, é uma droga para as massas. Eles querem que os valores cristãos sejam retirados da sociedade. Graças a Deus nós vivemos uma sociedade que o Estado é laico, não existe nenhuma religião do Estado, mas os valores cristãos estão presentes em todo lugar que a gente vai. O casamento é uma ideia de quem? Onde surgiu o casamento? Onde? A Bíblia. É uma construção judaico-cristã. Onde surgiu o conceito de falso testemunho? Na Bíblia, na religião de Jaz. Falso testemunho. Onde surgiu a penalização do homicídio? Na Bíblia, o homicídio era penalizado. Onde surgiu não a penalização, mas o castigo do adultério? Na Bíblia. Então, nós temos várias construções jurídicas que foram baseadas na palavra de Deus. E hoje, o que se tenta fazer é desconstruir o nosso Estado, que tem um forte viés judaico-cristão, que tem um forte fundamento cristão, para virar uma bagunça, uma esbórnia, e abandonarmos esses dogmas, esses padrões morais que Deus estabeleceu, graças a Deus, estão espelhados na nossa legislação. É isso que querem fazer. E graças a Deus eu acredito que hoje vamos começar a nos livrar dessa influência maligna contra a igreja e contra os nossos valores, os valores da família, os valores de justiça, de verdade, de igualdade. Embora eles digam que nós seremos preconceituosos, é uma grande mentira. Mas Jesus disse que ele veio para as ovelhas perdidas na casa de Israel. Jesus disse: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. A igreja não é seletiva, a igreja não impede ninguém de entrar dentro dela. A igreja só não abre mão da sua ideologia, da sua fé. Mas quem quiser estar no nosso meio é bem-vindo para ser ajudado, é bem-vindo para ser amado. Então dizer que nós somos preconceituosos, desculpa, é a mentira mais desarmada que existe. Eu posso não concordar com alguém, não significa que eu odeio. Eu sou São Paulino, alguém
O fato é que a gente convive com as diferenças aqui muito bem, para a glória de Deus. E nós também, como igreja, convivemos com as diferenças. Nós pensamos diferente das outras pessoas, mas elas têm o direito de ver como elas quiserem. E nós temos que cada um dar conta de si diante de Deus. A função da igreja não é julgar ninguém. A função da igreja é anunciar boas novas. É falar que Jesus Cristo ainda salva, cura, batiza com o Espírito Santo, volta e leva para o céu. Você pode dizer amém? Mas então Jesus anuncia que a gente vai viver momentos ruins, momentos difíceis, oposição de ódio. E ele finaliza dizendo assim: olha, o mestre, o discípulo, melhor dizendo, não pode ser mais do que o seu mestre. Concorda comigo? O discípulo vai querer ser mais que o mestre? Alguém que já tem mais poder de decisão do que os professores? Quem estava lá? Você é o professor. Quem decidia? Você é o professor. Jesus está dizendo assim: dá para o discípulo ser mais que o mestre. Se a mim, que sou o pai de família, chamado de Beelzebul, que é o príncipe dos demônios, muito mais a vós. E me permita ser sincero, que eu vou falar aqui vai contrariar a pregação de muitos pastores. O que eu vou falar aqui vai contrariar o ensinamento de muitas igrejas. O que eu vou falar aqui soa até derrotista. Jesus fez uma promessa de que nós seríamos abençoados, vitoriosos, amados, mas Jesus não fez uma promessa de que nós seríamos blindados contra toda a possibilidade de derrota, de revés, de luta, de dificuldade. E me permita ser sincero, a teologia que está sendo pregada é uma teologia de prosperidade, uma teologia de dinheiro, de riqueza, de sucesso acima de qualquer custo. Não tem previsão da palavra de Deus. Jesus não disse que nós não passaríamos lutas e dificuldades. Jesus não disse que nós não enfrentaríamos problemas. Jesus disse que, ao contrário, ele falou assim: se fizeram tudo isso comigo, imagine vocês. Se o Filho de Deus não foi poupado de muito sofrimento, por que nós seríamos poupados de todo e qualquer sofrimento? Jesus não promete isso. É por isso que ele para a gente desistir da fé. Porque falsos profetas, falsos pastores, intérpretes mal intencionados da palavra de Deus, que interpretam a palavra de Deus e pregam a verdade segundo seus interesses, para enganar as massas, tem pregado. Eu já vi gente pregando, eu cansei de ver gente pregando. E se alguém está doente, está fora da vontade de Deus. Se alguém está passando por uma financeira, não é crente, está com a vida errada. É assim, a gente vai pessoa, e às vezes isso não contamina. Porque às vezes alguém está passando prova, alguém está falando assim: não sei não. E ele volta para as pernas. Ele está errado, tem uma coisa errada na vida dele. Não sei o que acontece, só essa prova, só essa luta, está alguma coisa errada na vida dele. Se ficar doente, então, sei não. Tá bom, pecado não é. A Bíblia diz que a oração, a fé salvar o doente, se houver doente, tem razão. Se houver, a Bíblia está dizendo que todo doente houver pecado. A Bíblia diz: se houver. Não dá para você julgar. Se houver cometido pecado, se houver oração. Se houver nem toda verdade, nem para o pecado, alguns são provas mesmo. Eu diria que é exceção da verdade, nem para o pecado. É exceção. Ela fica preocupada que às vezes a gente começa a julgar as pessoas. Porque a gente olha para a pessoa e fala assim: não tem carro zero, não mora no melhor bairro, não usa roupa chique, não é nada. Essa pessoa é Deus não. Essa pessoa é uma fracassada. Deus não está no meio dela. E a gente começa a corromper os nossos critérios de julgamento, e a gente começa a julgar as pessoas com os olhos do mundo e não com os olhos de Deus. Porque os olhos do mundo dizem assim: quando as pessoas chegavam no lugar de plástico e depositavam muito dinheiro, os olhos do mundo diriam assim: esse povo aí é bom, esse povo está jogando dinheiro no lugar do plástico, esse povo é crente, está dando muito dinheiro. Mas Jesus falou assim: em verdade, esses aí deram o que? Nenhum deles impressionou. Mas uma vez eu vim, deu 2 moedas, que não valeu nada. Jesus diz: essa impressionou. No reino de Deus, ela era maior do que essa. Ela era maior do que os ricos. Porque o padrão de Deus não é o meu. Você pode ajudar a pegar? Eu lá agora não vou dizer não. Vai falar. E assim: Deus não te julga como o mundo te julga. Fala, Senhor, Deus não te vê como o mundo te vê. Você pode agradecer por isso? Deus é diferente. Mas também Deus não vê o seu irmão como você vê a Deus, viu? Deus não vê o meu irmão como eu vejo Jesus. Jesus foi injusto no meu julgamento. Ele era um grande homem. Deus viu uma chorando e falou assim: eita, minha
misericórdia de Jesus. Então, muito cuidado com esses pregadores mentirosos que pregam prosperidade, que pregam dinheiro. Muita gente desistindo da fé porque acredita nesses embusteiros mentirosos. Aí, quando passa uma prova, quando passa uma luta, desiste da fé, porque não tem estrutura. Acha que a vida vai ser um mar de rosas. Fala sério, você acredita nisso? Fala sério, você acredita? Você vai viver uma vida para Jesus, a vida vai dar tudo certo. Não vai ter problema, não vai ter dificuldade. Fala sério, né? Você tem quantos anos de idade? 5? Você tem idade que pensa assim. Não tem maturidade cristã? Nasceu ontem para acreditar nessas promessas de prosperidade mentirosas que esses cariotas estão fazendo para ele. Desculpa. Tem que crescer. Ele tem que crescer na graça, não? Conhecimento Paulo, eu só queria dar uma qualidade mais sólida para vocês. Mas vou ter que ficar doente, que era muito fraco aqui. Graças a Deus, o Senhor Jesus, que nessa igreja eu não dou leite, há muito tempo que eu não dou leite. Há muito tempo que é jabá, há muito tempo que é o quê? Picanha, há muito tempo que eu alimento é sólido, agora Deus, já passou o tempo do leite, já dá para a gente comer coisa mais saudável, já dá para a gente comer coisa mais forte, e dá mais substância. Agora, peraí, Jesus está dizendo que nós passaremos dificuldade. E tem 4 profecias, vamos pôr um pouquinho, que a hora vai passar. 4 profecias acerca de Jesus. E a Bíblia diz que se se aplicou a ele, também vai se aplicar a nós. Fala Zacarias, livro do profeta Zacarias, no finalzinho ali do Velho Testamento, capítulo 11, verso 12. Diz assim a palavra de Deus. Zacarias, capítulo 11, verso 12. E eu disse: se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, senão deixai e passar e pesar, o meu salário, 30 moedas de prata. Essa profecia acerca de Jesus. Jesus, caso você não saiba, o Cristo Messias já tinha sido predito desde o Gênesis, quando o Senhor disse que da semente da mulher nasceria um que a serpente lhe picaria o calcanhar, mas ele lhe esmagaria a cabeça. Ali começam as profecias messiânicas do advento do Cristo, da vinda do Senhor Jesus. Embora ele não tenha sido reconhecido nem pelo seu próprio nome, muitos vezes em João capítulo 1, verso 11, ele veio para o que era seu, mas os seus, judeus, não receberam. Diz o verso 12: mas a todos quantos recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele não foi reconhecido pelo judaísmo, mas era o verdadeiro Messias, o Filho de Deus, o Cristo prometido e enviado. E o fato é que houve muitas profecias, e a primeira profecia que nós vemos em Zacarias, talvez a mais emblemática, é que ele seria vendido por 30 moedas de prata. Uma coisa interessante,